Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso BBcast. Eu sou João Pedro. Eu sou o Miguel. Eu sou João Matheus. E essa é a doutora Cristiane. Ela é uma médica que trabalha com oncologia e oncogenética. E agora eu queria fazer uma pergunta para você, primeiramente muito bem-vinda. Eu queria saber um pouco mais sobre a sua história e por que você quis escolher a medicina como profissão e a oncologia como especialidade médica. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui participando do BBcast e vamos conversar um pouquinho sobre a medicina. Ao longo da vida, a gente tem que sempre fazer algumas escolhas e a gente tem que pensar muito nisso, principalmente na adolescência, em que a gente vai fazer a escolha da profissão para a nossa vida toda. A medicina sempre me atraiu, porque é uma maneira que a gente tem de estar perto de outras pessoas e de poder ajudar outras pessoas. Mas, sem sombra de dúvida, é uma decisão que tem que ser muito bem pensada. Durante a faculdade de medicina, que são 6 anos, eu não sabia ainda qual especialidade que eu ia fazer. Me formei como médica e tinha que tomar essa decisão, uma outra decisão importantíssima. E eu ainda não sabia. E aí eu fui fazer uma residência médica de clínica médica. Durante a residência de clínica médica, a oncologia me escolheu. E me dediquei a ela e hoje sou muito feliz na profissão que eu exerço. Você pode explicar de maneira mais simples o que é a oncologia? E você pode também dizer as principais dicas assim, para combater se prevenir do câncer, se tiver? Sim, vamos lá. A oncologia é uma especialidade que lida com tratamento, que lida com câncer, né? A gente tem desde as medidas de prevenção, de rastreamento e de tratamento. Dentro da oncologia, a gente tem subespecialidades. Tem um oncologista clínico, que é a minha especialidade, que para o leigo entender, mais fácil é aquele médico que é responsável pela quimioterapia. Vocês com certeza já viram filmes, novelas, que as pessoas recebiam quimioterapia. Existe a radioterapia e existe a parte da cirurgia. Todas elas estão vinculadas ao tratamento do câncer, tá? Então, ela é uma subespecialidade dentro da oncologia que entra esse tripé básico de especialidades médicas relacionadas ao tratamento. Hoje em dia, a gente sabe que tem mais coisa. Tem um médico da dor, tem um paliativista, que é aquele médico que ajuda no paciente nos cuidados finais de vida. Mas a oncologia é isso. E o que a gente pode fazer para prevenir o câncer, né? Estilo de vida saudável. É isso que quem convive comigo sabe que eu bato na tecla todo dia. É ter uma alimentação saudável, evitar coisas enlatados, condimentados, refrigerante. Quando vocês crescerem, evitar a bebida alcoólica. Não entrar nessa geração aí do cigarro eletrônico, que isso faz muito mal para a saúde. O que vocês podem fazer? Usar protetor solar, é uma outra coisa importantíssima que previne o câncer de pele. Se manter dentro do peso, fazer atividade física e as vacinas também. Nós temos vacinas hoje em dia que ajudam a prevenir câncer que estão relacionadas com infecções virais. Eu queria saber uma coisa que é bem importante, né, para a maioria das pessoas, porque tem bastante gente, né, que escolheu o ramo de medicina, né, e pessoas jovens que ainda estão que acabaram de entrar na faculdade, não se decidiram. Você tem alguma dica ou sugestão para essas pessoas, tipo, para escolher a carreira? Eu acho que a primeira coisa é não ter pressa. Quando a gente vai tomar uma decisão do que a gente vai fazer para o resto da vida, agora vocês não têm escolha, né? Vocês têm que acordar todo dia de manhã e têm que vir para a escola. Vocês são estudantes e não têm escolha. Mas quando a gente for escolher uma coisa que a gente vai acordar todo dia pela manhã e vai ter que 1/3 da nossa vida se dedicar a isso, a gente tem que pensar numa coisa que a gente goste. Se está na dúvida, siga. Faça uma especialidade geral, seja uma especialidade de cirurgia geral ou de clínica médica, para tentar encontrar alguma especialidade, alguma subespecialidade que vai fazer a pessoa feliz. Porque a gente achar hoje em dia que a nossa vida é aquela vida de Instagram, não é assim, né? A vida é muito mais complicada. A gente tem as rotinas, tem que ajudar os filhos em casa. Então, se a gente não tiver um prazer no trabalho, isso torna a vida um fardo pesado. Certo. Temos uma pergunta ali. Eu queria saber se o câncer tem cura.
Ótima pergunta, Theo. O câncer, ele pode ter cura, quer dizer, ele tem cura quando ele é descoberto em estágios iniciais, tá? Então, se a gente descobre um câncer numa fase inicial, isso a gente vê em vários subtipos, a gente consegue curar uma parcela enorme de pacientes. Tem cânceres hoje em dia, como o câncer de mama, que a gente tem mais de 90% de chance de cura. Quando a gente já descobre, como que o leigo diz, que a doença enraizada, quando ela já está espalhada no corpo, aí a gente usar a palavra cura é um pouquinho mais complicado. Apesar de, nos últimos 10 anos, a gente ter tido muitos avanços, que mesmo doenças que antes nós considerávamos incuráveis, hoje ainda a gente consegue curar. Certo. Antes de irmos para as próximas perguntas, eu ouvi dizer que você tem uma clínica chamada Oncocenter e eu queria saber como é que você concilia sua vida médica com a administração da clínica. Misturar a vida médica com a administrativa eu acho mais fácil do que misturar a vida médica com a vida familiar. Eu acho que de todas as nossas funções, a que me dá mais trabalho e preocupação é ser mãe, tá? Dentro da medicina, a gente mexe um pouco com a parte administrativa. Logicamente, se a gente quiser se dedicar a isso profundamente, a gente acaba tendo que largar a medicina. Como, por exemplo, o meu marido. O meu marido, ele tem formação médica, ele tem formação como oncologista clínico, mas hoje em dia ele se dedica apenas à parte administrativa hospitalar. Então, eu participo diariamente, a gente tem um administrador, a gente tem a diretoria, a gente participa ativamente das decisões, mas a minha função principal lá acaba sendo médica assistencial. Temos alguma pergunta? Pergunta de Francisco Heitor. Se existem algumas pessoas que têm mais chance de pegar câncer do que outras. E a segunda é por que a cura do câncer pode trazer as pessoas a ficarem carecas. Boa pergunta, mas um termo que eu achei que a gente não pode aplicar muito, que é pegar. A gente não pega, né? Se eu fosse pegar o câncer, eu ia ser um câncer ambulante, porque eu lido com pacientes de câncer o dia inteiro. O câncer, ele se desenvolve no nosso organismo. Se tem pessoas que têm uma predisposição maior a desenvolver o câncer, a resposta é sim. Eu acho que todos vocês já ouviram falar da Angelina Jolie? Essa geração já ouviu falar da Angelina Jolie ou vocês não conhecem essa atriz hollywoodiana? Não? Eu só ouvi falar pelo nome mesmo, mas não conheço não. Pois é, mas se vocês começarem a ver uns filmes um pouquinho mais antigos, né? Vocês vão saber quem é. É uma atriz super bonita. E a Angelina Jolie, a mãe dela, morreu de câncer. E foi descoberto, ela é de uma família judaica, e foi descoberto que ela, na mãe, tinha um gene que dava uma alteração genética que dava uma predisposição maior a desenvolver o câncer. O que ela fez? Ela fez um teste genético e descobriu que ela tinha herdado essa alteração da mãe, que levava ela a ter uma chance de 80% de chance de ter câncer de mama. Vamos misturar aqui um pouquinho de álgebra agora de probabilidade, né? Então, de cada 10 mulheres com aquela alteração genética dela, 8 iriam desenvolver câncer ao longo da vida. O que ela fez? Existem medidas de redução de risco. Ela fez a retirada profilática das mamas e a reconstrução com prótese. Então, isso são coisas, hoje em dia, que podem ser feitas. Então, existem sim, em relação à sua pergunta, existem sim alterações genéticas que fazem com que pessoas tenham uma predisposição maior de desenvolver o câncer. Em relação à segunda pergunta, por que quem faz quimioterapia fica com a queda do cabelo, fica careca? O termo que a gente usa para isso é alopécia, quando fica bem sem a perda dos cabelos. A quimioterapia, ela é tipo um soro. Não sei se alguém aqui já tomou soro em hospital, que faz na veia, aquele sorinho. Esse soro, nele vai um medicamento, esse medicamento circula no corpo e destrói tudo o que está se replicando rápido, porque o câncer, ele se replica rápido, a célula cresce rápido. E o nosso cabelo está sempre crescendo. Se vocês rasparem o cabelo, daqui a um mês já estão os cabelos apontando, eles estão crescendo. Então, o cabelo está em crescente crescimento. Então, a quimioterapia, ao destruir o câncer, ela acaba também atuando nos folículos pilosos, onde o cabelo cresce, e leva à queda do cabelo. Mas, hoje em dia, já existem artifícios, em alguns casos, para evitar isso. Hoje, a gente tem uma touca
que é uma touca inglesa. O paciente, durante o momento que ele recebe a quimioterapia, ele coloca essa touca e essa touca leva de uma maneira simples, como se fosse um congelamento do couro cabeludo. Porque quando fica muito frio, os vasos sanguíneos ficam estreitados, ficam bem fininhos. Então, a quimioterapia não consegue chegar lá no couro cabeludo. E dessa maneira a gente consegue, em alguns casos, completar um tratamento de quimioterapia sem ter a queda do cabelo. Certo, agora vamos para a última pergunta. Qual time você torce e qual... Vamos sair um pouco da medicina, né? Porque Lógico, é muito, vamos lá. muito complicado. Bora logo para futebol, a gente acabou de sair. Para qual time você torce e qual é o seu jogo mais feliz, assim? Na minha família, nós somos, quer dizer, na minha família Flamenguista. paterna, nós somos tricolores. Lá em casa, acabou que meu marido contaminou minhas filhas e elas são flamenguistas. Mas eu torço pro Fluminense. Não sou tanto de assistir futebol, mas tem um jogo que me marcou muito quando eu fui ao Maracanã, em 98, ver um amistoso do Brasil com a Argentina e a Argentina perdeu de 1-0. Eu tenho mais uma pergunta, já que nós já estamos nesse tema de futebol, que é qual o seu jogador favorito? Eita, que agora eu não tenho, não. Tem, não. Eu não sou tão informada em futebol assim, não. Então, esse foi o fim do nosso BBcast. Obrigado a todos que compareceram. Prazer por comparecer também, doutora. E até o próximo. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.